Bom dia. Estamos falando ao vivo do auditório do Sintrap aqui em Exu e saudamos você que se faz presente aqui nesse recinto e a você que nos acompanha através do Exu Notícias no Facebook. Também teremos a transmissão da rádio comunitária, mas como a sessão da Câmara ainda não terminou e a rádio está cobrindo, assim que concluir a sessão da Câmara, também estaremos ao vivo através da rádio comunitária. Lembrando que também essa transmissão ficará disponível no YouTube do Exu Notícias. Bom dia, candidatos, candidata, sejam bem-vindos e bem-vindas a Exu. Somos o Comitê Popular de Luta aqui do município de Exu, né? Vamos ficar todos de pé aqui para apresentarmos rapidamente. Eu sou Adailton do Sintrap. Eu sou Maria do Carmo, da PAEB. Eu sou Zinéria, do MCP. Eu sou Luzimária, do Sintrap. Josefa, da Associação Comunitária de Capoeira do Rio. Trindade, da PAEB. Eu sou Marineide, do Coletivo de Mulher do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daqui de Exu. Eu sou Luiz, coordenador do Sintrap. Eu sou Márcia Cedrais, diretora do Sintrap. Bom dia, Sival Oliveira da Conceição, Instituto de Arte e Capoeiras de Exu. Bom dia, sou Valdinei Actamares. Bom dia, eu sou João Carlos, do MCP. Bom dia, sou Lucimária, da Actamares e MCP. Bom dia a todos e a todas. Professor Carlos Carneiro, colaborador aqui desse grupo. Bom dia a todos, sou Mauro Sérgio, do Sintrap. Ok, então somos as entidades que compõem aqui o Comitê Popular de Luta do município de Exu. O Comitê Popular de Luta do município de Exu, visando contribuir na formação política, com consciência crítica e cidadã da população exuense e uma melhor preparação e participação no processo eleitoral 2022, realiza nesse momento um encontro entre candidatos e candidatas a deputados estaduais e federais, deputados e deputadas estaduais e federais, com apoio aqui em Exu, né? Estamos chamando esse encontro de roda de conversa. Nossa atividade é bem simples, servirá mais como um encontro de apresentações, né? Mas caso algum candidato necessite fazer alusão, né, à fala de outro, deve utilizar no seu tempo seguinte, tá bom? A roda de conversa vai ser aqui agora, vai ser explicado para nós como é que vai funcionar a roda de conversa, né? O tempo de cada candidato, os momentos, entendeu? E para mediar essa roda de conversa, vamos convidar aqui a companheira Lucimara da Actamares, ela que vai conduzir, né, com a mediação desse encontro. Desde já quero também aqui recepcionar as pessoas que se encontram aqui mais uma vez presentes, também os apoiadores, as apoiadoras aqui de Exu, que fizeram o contato, né, com os respectivos candidatos e candidata que se encontram aqui presentes. Né? Outros candidatos também foram convidados, conforme a gente vai ver aqui na apresentação, mas justificaram a impossibilidade. Lucimara. Bom dia, mais uma vez. A roda de conversa terá 4 momentos. No primeiro, os candidatos e candidatas se apresentarão com suas histórias de vida e seus ingressos na política. Falarão também sobre a visão do Legislativo. No segundo momento, os candidatos e candidatas apresentarão suas plataformas e metodologia de seus possíveis mandatos. No terceiro, responderão sobre seus compromissos diante das bandeiras de luta do Comitê Popular de Luta do município de Exu. E no quarto e último bloco,
será o momento das considerações finais. Foram convidados todos os candidatos e candidatas a deputado federal e estadual identificados e identificadas com apoio aqui em Exu. Para o Legislativo Federal foram convidados Otton Filho, PSD, apoiado pelo PSD local, Roberta Roma, pelo PL, ela é do PL e é apoiado pelo Republicano local, Neto Calixto, Carleto, PP, são federais. Carleto, PP, apoiado pelo PROS local, Daniel Almeida, PCdoB, apoiado pelo PCdoB local, Ivoneide Caetano, pelo PT, apoiado pelo PL local, Sérgio Brito, PSD, Republicano local, apoiado aqui em Exu, Elisângela, pelo PT, militantes locais, ele apoiado pelos militantes locais, Calixto, PSOL, apoiado por simpatizantes, Júlia, PSB, simpatizantes locais, Zeneto, PT, militantes locais, Joseildo Ramos, também apoiado pelos militantes locais, Vilma Reis, PT, apoiado por militantes locais. E, pelo Solidariedade, não teve representação. Indicação. E para o Legislativo Estadual, foram convidados Alex Zapiatã, do partido PSD, apoiado por PSD local, Vitor Azevedo, do PL, apoiado pelo Republicano local, Luciano Araújo, Solidariedade, apoiado pelo Solidariedade local, Niltinho, PP, apoiado pelo PROS local, o PCdoB não teve indicação, Cafu, PSD, apoiado pelo PL local, Marcinho, UB, apoiado pelo Republicano, Bira Coroa, PT, apoiado pelo assessor local, Osni, PT, militantes locais, Rosival, PT, apoiado por militantes locais, e Neuza Cadori, apoiado também por militantes locais. E confirmaram a presença nessa roda de conversa os candidatos e candidatas a deputados e deputadas federal. Então, confirmados Calixto, pelo PSOL, Júlia, PSB, Joseildo Ramos, pelo PT, e Elisângela também pelo PT, que não se encontra ainda. E pelo estadual foram confirmados Bira Coroa, do PT, Osni, do PT, e Luciano, do Solidariedade, Luciano Araújo. E antes de passar a palavra para os candidatos e candidatas, vamos ouvir uma saudação breve do professor Carlos Carneiro, em nome do Comitê Popular. Então, bom dia, representantes e também candidatos e também candidata. Bom dia aos demais. E um bom dia muito especial aos ouvintes, aos que nos acompanham através da Independente FM, esse baluarte da comunicação municipal, e também através das redes sociais, do Facebook, via Exu Notícias. Exu hoje tem um dia muito especial. Eu creio que essa dinâmica, esse acontecimento que se dá aqui hoje é bastante expressivo, porque muitos querem falar de política,
neste ano eleitoral. Mas essa atividade não se dá apenas hoje, não se dá por ser apenas um ano eleitoral. Esse Comitê Popular de Luta faz isso quase que rotineiramente. Eu faço questão de destacar isso. Eles fazem questão, né, esse grupo faz questão de estar sempre fazendo formação, fazendo rodas de conversas, independente do momento, porque essa é uma preocupação dessas entidades aqui representadas por todos que estão aqui. Como o tempo é breve, não vamos aqui delongar, eu queria apenas destacar duas questões rapidinhas. Por que falar de política? Isso é uma pergunta. Em 30 anos de sala de aula, eu ouvi muito isso dos meus alunos e a gente ouve até hoje nas ruas. Por que falar de política? Poxa, falar de política é chato, né? Esse negócio deixa lá para quem gosta de política. Mas se a gente não falar de política, a gente está se iludindo. E por mais que a gente imagine que não está falando de política, a gente está falando de política. A todo momento, seja na escola, seja no mercado, seja com os vizinhos, porque política é vida. Política é a arte de trazer as divergências, transformar as divergências em convergências, para que a vida possa, de fato, se dar. Né? Então, assim, queiramos ou não, falamos de política. E eu vou trazer um exemplo simples, antigo, mas só para a gente ver como a política na vida humana se faz presente há tanto tempo. A Grécia antiga, e ainda hoje, porque geograficamente é a mesma coisa, ela era dividida por várias montanhas, serras. Então as cidades foram se formando entre montanhas, entre serras. E havia uma dificuldade muito grande de comunicação. Imagina naquela época, né? Estamos falando aqui de 3.000 anos até ou antes de Cristo. E o que acontece? As pessoas, como se comunicar? Não tinha como. Então, aquelas pequenas aglomerações foram pensando em como viver melhor. Ou seja, foram fazendo política. Daí o termo polis, cidades, que deu origem à política. Mas, então, Aristóteles, né, um grande sábio, um grande pensador grego, chegou a dizer que quem não era político era um idiotés, ou seja, era um idiota. Então, para a Grécia Antiga, é uma palavra pesada chamar o outro de idiota, que é aquele que não conversa sobre política. Aí, tão grande era a importância que se dava à política. Então, política é uma ação cotidiana. Entre os gregos antigos já se viu isso, imagine hoje. Pode passar daí, por favor. Outra coisa importante é pensar também que a política, no modelo nosso atual, no modelo brasileiro, como ela é pensada e como ela está descrita em toda a sua, em todas as legislações, ela precisa de partidos. Ninguém pode chegar assim e dizer, eu vou ser candidato sem um partido. Até já se discutiu essa possibilidade, mas na legislação atual, para ter um candidato, precisa ter partido ou, né, as famosas federações agora, que não deixam de ser partidos também, só que eles se unem. Então, é preciso também a gente entender o que é um partido, qual a sua finalidade, porque senão o nosso voto fica um tanto sem sentido. Então, no nosso sistema atual, precisamos do partido político, porque ele é quem dá legitimidade à atuação do político. E eles possuem, então, formas de atuação que devem ser seguidas por quem é eleito. Então, o partido político tem um programa, o candidato deve seguir. Bom, como deve ser, então, o voto? Nesse primeiro momento a gente quer pensar, até porque quem está em casa aproveita essa oportunidade para fazer essa reflexão também. Não vou aqui dar regras de como deve ser o voto de cada um. O voto é livre, absolutamente livre. Ele é secreto, não é? Da importância
dessa discussão toda sobre urnas, isso, aquilo, outro. Ele é obrigatório para todos que têm idade entre 18 e 69 anos e é facultativo aos que têm entre 16 e 17 anos ou aqueles que já completaram 70 anos. Facultativo, não quer dizer que não possa votar, também vota. E os analfabetos, né? Então, muito importante, e isso creio que aqui eu encerro, é que além de se pensar na trajetória do candidato, muito importante, eu vou votar porque é meu amigo, eu vou votar porque fez isso ou aquilo por mim. Muito importante é analisar a trajetória do candidato. O que ele diz, o que ele anda dizendo por aí, o discurso dele condiz com aquilo que ele foi, o que ele é enquanto cidadão, enquanto pessoa, né, no local de trabalho, na profissão que ele exerce, ou está totalmente desconectado. É um discurso apenas para conquistar, naquele momento, a atenção e o voto. Isso é muito importante. E também é importante a gente conhecer o partido. Por que é importante? Por várias razões. Primeiro porque o candidato ele tem uma proposta que é a proposta, de certa forma, comungada com a proposta do partido, não pode ser dissociada. E em segundo lugar, que a gente até esquece, quando a gente vota, vou votar um candidato qualquer, você pode estar ajudando a eleger um outro candidato que você nem queria. Porque a gente sabe que tem o coeficiente, né, eleitoral, precisa ser atingido pelo partido, não mais por coligação. E, portanto, e ainda tem aquela questão das sobras, que a gente não vai discutir aqui agora. Então, é importante conhecer o candidato e também o partido. Qual é a história desse partido, o que ele tem feito, como tem atuado os candidatos que foram eleitos por aquele partido ao longo da história das nossas vidas. Isso é muito importante. Então, deixo aqui essa reflexão e, mais uma vez, parabenizo aqui o grupo por essa iniciativa e tenhamos, então, uma manhã muito boa. Obrigado. Obrigada, professor Carlos, pelas expressivas palavras e contribuição neste momento. Só lembrando que já estamos ao vivo, né, pela Rádio Independente, a nossa rádio comunitária, e pelo Ixu Notícia no Facebook. Vamos ao nosso primeiro momento da roda de conversa. Neste primeiro momento, nesse primeiro bloco, os candidatos e candidatas se apresentarão com suas histórias de vida pessoal e seu ingresso na política. E abordarão também sobre o papel do parlamentar e no poder legislativo. Cada candidato ou candidata terá 3 minutos, faltando um subirá uma plaquinha. E pela ordem do sorteio, quem se apresentará é o Osni, representante. Não, você deveria ter lá. Sem microfone. Oi. Bom dia, gente. Tudo bem? Não sou Osni, até porque eu sou muito mais bonito do que ele. Mas vocês conhecem muito bem Osni, né? Muitos dos que estão aqui, independentemente da relação partidária, sabem muito bem quem é Osni, a atuação dele no nosso território e hoje a atuação no estado da Bahia, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande representá-lo aqui nesse momento. Mas quero fazer as honras, primeiro, de parabenizar esse comitê de luta por esse grande momento. É impressionante como a gente percebe que boa parte da revolução que foi feita no Brasil a partir de 2003, né, e boa parte da revolução que nós estamos prestes a devolver ao Brasil agora, a partir do ano que vem, de 2023,
deve-se às pessoas como esses comitês que representam entidades e representações do movimento social, do movimento da base, que nunca dormiram. Porque para algum grupo de pessoas no Brasil, teve essa história de que o Brasil acordou, né, vereadora? Né? E eu ficava me perguntando, meu Deus, mas meu Brasil nunca dormiu? O Brasil do meu povo, do movimento social, dos movimentos de base, das comunidades rurais, nunca dormiram. Por que esse povo está dizendo que o Brasil acordou agora? Né? Então, na verdade, eu quero parabenizar muito o comitê por essa realização. Seria muito importante que todas as pessoas entendessem a importância de fazer momentos como esse, até porque a gente sabe como se dá a política nos rincões do Brasil, no interior do Brasil, e boa parte da política se dá a partir de uma relação que não é nada política. É uma relação de subordinação, é uma relação de cabresto, é uma relação de subordinação financeira, de obrigações a cumprir com aquela liderança ali que está na prefeitura, que resolveu uma coisa ou outra, e na verdade a política não deveria ser exclusivamente isso. Então, parabéns ao Comitê Popular por estar puxando esse momento tão importante. E, claro, eu não poderia deixar de saudar os meus companheiros candidatos que estão aqui. Aí faço uma saudação muito especial, logo de cara, aos que são candidatos e deram seu tempo para estar aqui em Exu, fazendo esse debate, fazendo essa conversa. Eu só tenho 1 minuto só. Então, deixa eu falar logo ali. Meu amigo Luciano, parabéns por ter destinado seu tempo para estar aqui, para poder fazer com que essas pessoas te conheçam mais ainda. Né? Parabéns ao Calixto, também, que é candidato, que está aqui também nesse dia. Parabéns à Júlia, que é uma serriense, que é candidata federal, que está aqui também pelo PSB. E, claro, os nossos candidatos estão aqui também representados, o Bira Coroa e o Joséildo e Osni. Então, rapidamente, nesses 30 segundos que eu tenho, Osni começa a vida dele pelo incentivo de uma pessoa que recebeu uma homenagem nesse prédio, que é o Padre Leopoldo. O primeiro vestibular que ele fez foi bancado pelo Padre Leopoldo. O Padre Leopoldo percebe aquele menino magricelo, feio ali, ranzinzo, fazendo a tarefa de terra, entende que ele pode ter uma projeção na política, mas que ele precisa ter acesso à universidade, chama várias figuras, que não foi só Osni, mas eu estou aqui falando só de Osni, para fazer o vestibular para entrar na UNEB. E foi na UNEB que Osni foi se destacando, assim como muitos de nós que estamos aqui. Na universidade a gente foi se destacando e tendo espaço para fazer a discussão política. Então, apresentar para mim Osni não é difícil, né? Principalmente porque a primeira eleição que ele concorreu foi aqui em Exu, tomou uma balaiada tão grande que depois falou, não, é isso mesmo que eu quero. E é impressionante que a gente, depois disso ele passou por várias outras derrotas. Perdeu na eleição para vereador em Serrinha, perdeu na eleição para deputado, mas nós construímos a vitória dele para prefeito daquela cidade, e depois de lá ele não parou. Teria muito mais o que falar do companheiro Osni, mas fiz questão aqui de saudar os nossos companheiros e agradecer à Rádio Exu e também... Esse tempo é cedido. Excedido, né? Depois o senhor continua. Tá bom, obrigado. Obrigada pela fala. E só lembrando que são 3 minutos a partir do momento que vocês começam a falar. Faltando 1 minuto, fiquem atentos à plaquinha, viu? Dando continuidade, chama agora Luciano para falar. Bom dia, pessoal. Quero pedir desculpas pela voz, viu? Porque quando a gente está nessa caminhada, fica difícil de manter a nossa voz normal. Quero aqui parabenizar a toda a diretoria do sindicato Sintrap. Quero parabenizar também a todos os outros associações e sindicatos que se fazem presente em nome do companheiro Adailton, que faz parte dessa mesa. Queria cumprimentar aos colegas candidatos aqui presentes e aos seus representantes, o representante do meu amigo, deputado Osni, do amigo deputado Bira Coroa, a candidata a deputada federal Júlia, de Serrinha,
o candidato também a deputado federal Calixto e os demais presentes aqui nessa rodada de conversa. Eu quero me apresentar para vocês dizendo que eu sou Luciano Araújo, tenho 55 anos, casado, pai de 2 filhos, sou natural da cidade de Valente e posso dizer que eu tive um pedaço da minha infância aqui na cidade de Inchu, porque tenho laços familiares com o seu Pequeno Cedrais, que todos aqui conhecem, e eu vinha muito aqui nas minhas férias, passar dias aqui na casa de seu Pequeno e ali na fazenda Rio das Pedras. E isso fez com que minha ligação com Inchu começasse lá atrás. Depois eu me tornei assessor parlamentar do ex-deputado Haroldo Cedrais, que também era neto do seu Pequeno Cedrais, e aí nós tivemos a oportunidade de andar muito por Inchu, de trabalhar muito por Inchu, com alguns prefeitos, como Carlos Santiago, como nosso saudoso Renato Cedrais, e aí nós tivemos sempre presente aqui no município de Inchu. A minha história com a política começou há mais de 30 anos. Só que eu nunca tinha ido para a urna, eu nunca tinha sido candidato, mas sempre participei ativamente da política como apoiador, como incentivador, porque eu entendo que a política é importante para todos nós. Daí surgiu a oportunidade de formarmos um partido a nível nacional, que foi aí que criamos o Partido Solidariedade, que surgiu do movimento sindical, surgiu da defesa do trabalhador. E aí nós estamos hoje como um dos partidos que mais cresce no Brasil. E eu quero dizer para vocês que eu sou o presidente estadual desse partido na Bahia e sou também o tesoureiro nacional há 8 anos, desde a sua fundação. Portanto, eu, como filho da região do Cisal, me senti na obrigação de estar hoje aqui presente nessa rodada de conversa com todos vocês. Encerrou meu tempo? Obrigado. Agora, pela ordem, chamar o mandato de Bira Coroa, o assessor Fábio. Bom dia a todas e todos. Em especial aqui, queria saudar a mesa, em nome da professora Márcia, saudar aos candidatos e seus representantes, em nome da nossa querida deputada ali, Júlia, e também essa plateia, eu queria uma salva de palmas para a nossa querida aniversariante do dia, que é Celidalva. Parabéns, Celidalva. É nossa vereadora. E assim, a história de Bira com o movimento é aquela história de fidelidade. A gente sabe que o deputado Bira é um deputado que veio do movimento social. O deputado Bira é professor, biólogo, ambientalista, é um deputado que ele começou lá de baixo como vereador em Camaçari. Foi ele que criou a Associação dos Professores Municipais de Camaçari e se tornou deputado em 2006. Foi o primeiro mandato do deputado Bira Coroa. Ao longo desses 4 mandatos, a gente vem lutando pelas causas sindicais. A gente sabe da importância para dialogar, principalmente com a agricultura familiar, que nós temos essa luta contínua. E o deputado Bira vem aqui no município de Inchu, sempre demonstrando, né, a fidelidade a esse município que ele tanto representa, que ele tanto ama. Posso dizer isso, que Bira tem uma consideração para o nosso município ímpar. E é isso, a gente vem aqui ao município para prestar
toda a nossa, como é que eu posso falar? Fidelidade, né? Eu vejo os candidatos aqui e é muito gratificante essa roda de conversa, porque a importância disso, Adailton, é fora do normal, que a gente vai explanar, vai dialogar com o movimento e gostaria muito do compromisso, né, de todos aqui, porque a gente sabe que é muito importante nessa essa discussão para nosso município. E desde já eu agradeço aqui. Chama agora o candidato Calixto pela ordem, pelo PSOL. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu sou Raimundo Calixto e eu primeiramente quero parabenizar, né, ao movimento, né, daqui de Exu, ao Comitê Popular, as entidades que estão formando esse comitê, e também parabenizar por essa iniciativa, né, de fazer esse encontro com os candidatos, né? A cidade de Exu, os sindicatos de Exu, os movimentos aqui organizados de Exu, sempre fazem esses encontros. Eu lembro, Adailton, que eu já participei aqui de outros encontros para poder fazer esse debate, né, com a comunidade. A gente acha isso muito importante. Isso fortalece realmente a cidadania, fortalece a conscientização e a politização, né, dos cidadãos. Então, acho que esse é um trabalho que todas as entidades que representam o povo do modo geral deveria fazer. Então, para iniciar, eu sou Raimundo Calixto, a minha história de vida pessoal e motivação para o envolvimento na política vem desde de 12 anos que eu faço movimento. Comecei no movimento de teatro de rua, né, na época ainda da ditadura militar, onde nós enfrentávamos a ditadura de alguma forma, né? Quem fazia movimento naquela época procurava uma forma de enfrentar a ditadura, de passar uma outra realidade do país de alguma forma. Os artistas com as músicas, quem fazia teatro com teatro, enfim. E eu, na minha adolescência, né, que estava já na adolescência, comecei a fazer teatro de rua com um grupo lá no meu bairro chamado Grupo Vandré, né, e nós criamos uma peça Somos Todos Iguais. Essa peça retratava a história de dois jovens negros da periferia de Salvador que foi procurar emprego no Shopping Iguatemi. O Shopping Iguatemi, que estava chegando na época na Bahia e não admitia negros. E esses dois jovens foram para o Shopping Iguatemi procurar emprego e chegaram lá, foram presos, brutalmente espancados, e tanto pelos seguranças como também pela polícia, né, que achavam que eles tinham ido para lá roubar. Aí começou realmente despertou a minha vontade de fazer política. Então, dali, com aquela peça, a gente fez outras, de sempre combatendo o racismo muito forte que era na década de 70, na década de 80, racismo muito forte no país. E aí, daí eu não parei mais, a gente conseguiu fundar o Movimento Negro Unificado no final dos anos 70, depois fundamos a UNegro, a União de Negro pela Igualdade, que é uma outra entidade do movimento negro, e mais tarde, já final dos anos 80, entrei no movimento sindical, né, funcionário da Prefeitura de Salvador, e aí começamos a fazer movimento, fundamos sindicato, fundamos a Federação dos Trabalhadores Públicos Municipais do Estado da Bahia e diversos sindicatos pelo interior afora, inclusive o sindicato aqui dos companheiros servidores públicos municipais da cidade de Exu, onde a gente teve um trabalho fundamental na sua fundação e na luta do sindicato até hoje, que esse sindicato é um sindicato combativo, um sindicato de luta. E assim, a minha história, a minha motivação para a política e o que é que eu acho que é o papel do parlamentar? Tempo. Um minuto, né? Depois o senhor fala. Já terminou os 3 minutos? Já terminou. Ok, obrigado, gente.
Agora, pela ordem, se apresenta Júlia, pelo PSB. Bom dia a todos. Cumprimento a todos e, por questão de economia de tempo, sejam todos abraçados aí, tá certo? Bom, meu nome é Júlia Oliveira, eu sou advogada, sou neta de Roque Ferreira, conhecido por Maninho, aqui da terra do Exu. Sim, exatamente. O querido e amado Maninho, que me chamava de Coelhinha. Sempre quando a gente vinha aqui para o Exu, na roça do machixe dele, ele pegava o feijãozinho, amassava assim na mão e dava para a gente comer na boca. Era uma experiência incrível. Meu pai, Zecão da oficina, um homem bruto, que me ensinou muitos valores, como a honestidade, a retidão e a vontade de trabalhar. Bem, eu sou advogada. E foi no exercício de minha profissão que eu decidi entrar para a política, defendendo professores municipais no município de Bom Jesus da Lapa contra um gestor corrupto e perseguidor. Eu simplesmente estava exercendo a minha profissão, mas todas as corrupções que nós analisávamos ali, e nós estávamos sempre representando o Ministério Público, estava me causando muita indignação. E, a partir desse trabalho, junto com os professores da Lapa, eu fui contratada por outros sindicatos de outros municípios, 7 municípios ao total. E por todos os municípios que eu passava, eu também via a corrupção. Aquilo ia aumentando em mim a gana, a mudança, a vontade da transformação política, de pessoas que ocupassem o poder comprometidos com a população, e foi esse o motivo que me fez entrar para a política. E aí, quando eu voltei para a Serrinha, quer dizer, aí na Lapa, o pessoal perguntava assim para mim: Júlia, por que você não sai candidata? Aí eu dizia: gente, não, porque eu quero ir embora daqui, eu quero voltar para minha terra natal, Serrinha, que eu já tinha 20 anos morando fora de Serrinha. E só que o marido, eu tenho 2 filhos, só que o marido dizia: vou fazer o que em Serrinha? Eu sou agrônomo, não vou arranjar emprego lá. Finalmente ele veio, ele conseguiu um trabalho em Serrinha, veio, acompanhei, voltei para minha terra natal. Então decidi sair candidata a vereadora em 2020, saí candidata, fiz um trabalho bacana, pedindo o voto de 1 por 1, com pouco recurso, mas com muita vontade. E, a pedido do partido, estou candidata a deputada federal, representando a renovação política, o combate à corrupção e por mais mulheres na política. Bom, o que é que eu entendo do papel de um legislador? O legislador, ele tem uma função principal de fiscalizar o recurso público. Então, esse vai ser efetivamente a minha função, caso eleita, fiscalizar o devido uso do dinheiro público. Porque quando o dinheiro público é desviado por corrupção, é a merenda que deixa de chegar na escola, é o alimento que falta na mesa, é qualidade de vida que nós não temos, falta de estradas com qualidade. Então, é nessa perspectiva de uma renovação política, de pessoas qualificadas para ocupar os espaços de poder e ajudar na melhoria da nossa população, que eu decidi entrar para a política. Então, me sinto filha da terra também do Exu. Hoje eu falo do meu avô para todos os exuenses aí, com muito orgulho de pertencer também, de me sentir pertencendo ao Exu. E sou filha de Serrinha, meu pai Zecão, a pessoa que me ensinou os verdadeiros valores de um cidadão. Então, a todos um forte abraço. Acredito que fui até mais rápida do que o tempo necessário. Com medo de passar. Agora, pela ordem, chamar o representante do candidato Joseildo Ramo pelo PT. Xodan, né, Adélio? Josinildo Xodan. Nome feio, mas é isso mesmo. Que herdei. Pessoal, desculpa aí, fugir um pouquinho do protocolo, tá de boné, porque o boné nesse período virou uma vestimenta como qualquer outra, né? Esse boné. Então, tá valendo, né, não, Dailton? Saudar a todos aí, a todos do Comitê Popular. A gente sabe a importância que é e que tem sido os comitês populares aí no país inteiro pela luta pela democracia, né? E defesa dos trabalhadores. Saudar aí a todos os candidatos, a todos os candidatos e representantes aqui presentes, o Sandrão, o Luciano, o Fábio,
Calixto, Luciano, ou Júlia, desculpa, Júlia, a companheira Júlia, e tentar aqui e a todos que estão aqui, dizer a alegria de estar aqui, primeiro, rapidinho aqui, pelo pertencimento que nós temos também aqui com essa cidade. Eu sou aqui de Riachão de Jacuípe, né, dos Carneiros, e muitos carneiros andaram aí por muitas, né, com certeza tem muitos carneiros aí, não tem? É isso. E também, por Exu ser essa referência, a nossa formação toda na política, assim como a de Osni e tantos outros aqui, foi dessa turma boa que viu, como Leopoldo, como Padre Silvino, não sei se todos conheceram aqui, e eu tenho como uma das grandes referências na política que me ensinou muito, que é responsável pela minha formação, além dessas pessoas, a Adailton. Eu tive muita formação com a Adailton, um cara que nós tínhamos e sempre tivemos como referência na política, na boa política, e ele continua fazendo esse trabalho aqui. Foi muita formação que eu tive com ele. Então, dito isso, eu queria ser bem focado aqui na proposta de vocês, falando um pouquinho da história, a motivação e qual é o papel do legislativo, né, para ser bem objetivo. Joseildo é de Alagoinhas, ele é filho de ferroviário e de uma costureira, foi prefeito de Alagoinhas por 2 mandatos, também é deputado estadual por 2 mandatos, está cumprindo um mandato de deputado federal, está indo para o segundo, se Deus quiser, para o segundo mandato de deputado federal. Então, Josaído transita um pouco com a nossa região, muito pela ferrovia, que ele andava muito aqui, e a ferrovia liga muito Alagoinhas a essa região toda aqui do Sisal, Queimadas, até Itiúba, né? Então, ele tem muita identidade com essa cidade, conhece muita gente por aqui, por causa dessa relação de ferrovia, e também, por ser do trabalhador, foi a formação e a política que ele acredita, é a mesma que nós estamos discutindo, é o que nós estamos fazendo aqui, a boa política que discute, que forma cidadãos e cidadãs, e que acredita na capacidade de organização desses movimentos como uma forma de construir um país cada vez melhor. Então, o que motivou Josaildo a entrar na política é a mesma motivação que todos nós temos aqui. Nós acreditamos nessa força, acreditamos que os trabalhadores são capazes de buscar e conquistar o espaço de poder para definir as políticas que são melhores para os trabalhadores. E, por fim, qual é o papel do legislativo? Aí o professor Carlos, a gente sempre recorre, como professor, hábito do professor, recorre a... Teve um período, gente, que existia só um poder, o poder absoluto, que era o rei, né? E tem até um aspecto importante para o contexto que nós estamos vivendo, o perigo de radicais religiosos, que nada tem a ver com o cristianismo e com a verdadeira fé, querer impor suas ideologias. Nós tivemos um momento que o poder era absoluto, que o rei matava quem queria, que o rei não tinha direitos individuais, não tinha direito para os trabalhadores, as riquezas dos trabalhadores e o trabalho dos trabalhadores eram confiscados e confiscadas. Então, o papel do legislativo foi quando se dividiu os poderes, e o legislativo passa a ter um papel importante na sociedade na busca dos direitos, na elaboração das leis. Além de fiscalizar, é também sentir a opinião, sentir a necessidade da sociedade, trazer o sentimento da sociedade para dentro do parlamento. Obrigado. Saudar o companheiro Edson, aqui presente, representando o Sindicato dos Servidores Públicos de Candeal. E assim concluímos o primeiro bloco desta roda de conversa, promovida pelo Comitê Popular de Luta entre candidatos e candidatas a deputado federal e estadual apoiados em Exu nas eleições de 2022. E lembrar que este evento está tendo a cobertura da nossa rádio independente, Independente FM, e também pelo site Exu Notícia no Facebook. E vamos ao segundo bloco da roda de conversa. Neste segundo bloco, os candidatos e candidatas apresentarão suas plataformas ou bandeiras de luta e suas metodologias nos possíveis mandatos na Câmara Federal dos Deputados ou na Assembleia Legislativa da Bahia. Cada candidato
Só um momento. É isso. Cada candidato ou candidata terá 3 minutos. Faltando 1 minuto, subirá a plaquinha. E pelo sorteio, o primeiro a se apresentar é o candidato a deputado, na verdade é a representação, né? Do Osni. Pronto, vou ser mais objetivo dessa vez para não perder meu tempo. Mas só dois detalhes que eu queria falar da história de Osni, que é importante citar, é que depois dessas diversas derrotas só vieram vitórias, e nós temos Osni como hoje a maior liderança de esquerda do território do Sisal, que nos representa muito bem na Assembleia Legislativa. E uma outra coisa que é importante dizer é que, apesar de a gente ter certeza que o papel do legislador é fiscalizar, é acompanhar, é ter autonomia para dizer o que pensa em relação ao executivo, mas boa parte do que a gente vive hoje, legislador, seja ele municipal, que é o vereador, seja o deputado estadual ou federal, fica muito subordinada à ação do presidente, do governador ou dos prefeitos, que no roteiro da nossa Constituição é algo que nós precisamos de forma imediata enfrentar, porque senão não tem autonomia entre os poderes. E os poderes, constitucionalmente, eles devem ser independentes e harmônicos. Não é para ficar em confusão entre Câmara de Vereadores e prefeitos, mas tem que ter a autonomia necessária para dizer o que pensa e liberdade para executar aquilo que deve ser o papel do legislador, que é basicamente legislar em prol da população e, claro, fiscalizar o uso do recurso público. Osni fez um mandato, ao longo desses últimos 4 anos, muito dedicado a 2 principais questões, né? Ao rural, né, dentro da agricultura familiar, mas basicamente na relação com muitas associações e muitas comunidades, porque fez um mandato vindo da história e da relação com os consórcios. Então, Osni, ele faz parte da ideia e da construção da organização social dos territórios da Bahia. Não adianta a gente pensar uma cidade exclusivamente só nela, se a gente não pensar o território que ela compõe. A ação de um deputado deve ser uma ação basicamente territorial. Ele não tem como fazer uma ação municipal. Então, o deputado Osni, ao longo da sua história e ao longo deste mandato de deputado que ele está aí, ele tem feito um trabalho territorial, principalmente no fortalecimento dos consórcios e da metodologia de repasse de recursos para as prefeituras através de emenda. Fizemos várias emendas que contemplaram aqui o território do Sisal, várias lutas e ações que contemplaram aqui também a cidade de Exu, mas isso é principalmente representado por um mandato que atua com essa metodologia. E claro, se o deputado Osni vier a ser reeleito, que na nossa crença será reeleito, ele vai continuar fazendo o trabalho dele com proximidade com as associações, com os movimentos de base, com a relação com os vereadores, que é uma relação super necessária, porque, na minha opinião, e aproveitando para saudar a vereadora Celidalva, minha companheira e eleitora de Voneide também, assim como eu, é a ponta de lança, na verdade, da democracia, é quem escuta diretamente a sua relação ali com as pessoas. A gente diz que é o seguinte, o vereador é o para-choque da política, né? É o primeiro que tem a ser batida quando algum tipo de problema acontece na sociedade. Eu passei pela experiência de vereador e sei que foi a experiência mais gratificante para mim. Não quero voltar, não. É uma experiência extremamente gratificante e um aprendizado muito importante. Agora, outra coisa que é importante falar para vocês e que a gente fique atento e falar para as pessoas de casa que estão nos acompanhando. Não adianta, hoje no Brasil, a gente mudar esse sistema que nós estamos sobrevivendo, porque essa é a verdade. Esse sistema político que está hoje no Brasil é o sistema que nós estamos sobrevivendo. Nós temos um presidente golpista que durante todo o tempo na sua estrutura de mandato quis perpetuar no poder, tirando o processo de eleição, e nós sabemos que boa parte dessas pessoas que hoje vêm nos pedir voto nas nossas cidades aqui do interior, que estão sofrendo com vários problemas, são apoiadores desse presidente. Então fiquem atentos, porque de uma coisa vocês podem ter certeza: do lado de cá, do lado de Osni, não tem apoiador do presidente Bolsonaro. Nós precisamos tirar essa estrutura ridícula, mal educada, desorganizada e corrupta do poder e devolver o Brasil aos movimentos populares, aos movimentos de base, porque nós sim somos a principal representação de Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado.
Agora se apresenta pela ordem o Luciano, pela Solidariedade. Voltando aqui, eu queria dizer que a importância desse debate, a importância de estarmos presentes, a importância de cada candidato mandar o seu representante. E aí eu queria aqui falar para vocês e ver se vocês concordam comigo, que aqui tem um candidato a deputado que é votado na cidade, é votado na região, e que eu acho que não tem representante dele aqui. Tem representante do deputado Alex da Piatã aqui, não? Pois é. O deputado tinha que estar aqui presente também, que ele é um deputado votado em toda a região do Cisal e tinha que estar presente aqui. E aqui, dentre as nossas propostas e que eu vi aqui as demandas de vocês falam das rodovias da região do Cisal. E aí eu quero dizer para vocês que a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, e aí eu não quero nem culpar o governador, ela é dirigida pelo PSD, o partido do deputado Alex da Piatã, que é votado aqui em Chu pelo prefeito atual. E aí, as estradas, as malhas asfálticas da região do Cisal, eu não sei se vocês aqui têm a oportunidade de rodar daqui até Itiúba, das Cabaças a Valente, de Serrinha para Coité, as estradas estão literalmente acabadas. E a secretaria é dirigida pelo secretário do PSD, do mesmo partido do deputado Alex da Piatã. Então, eu, como candidato da região do Cisal, não poderia deixar aqui de fazer o meu protesto em relação às estradas da região do Cisal. E também dizer que hoje, um de nossos entraves aqui na nossa região é a falta de um hospital regional. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por um problema de regulação, todo mundo aqui já teve alguém da família, já teve alguém conhecido que passou por esse problema da regulação. Então, uma de minhas principais bandeiras é lutar para que a região do Cisal tenha um grande hospital de alta e média complexidade. Então, essa é uma de minhas bandeiras, além de, como falou muito bem aqui a nossa colega, o ato de fiscalizar o dinheiro público, que nós, tanto o papel do vereador, tanto o papel do deputado estadual, como do deputado federal, é também de fiscalizar a aplicação correta do dinheiro público. Portanto, muito obrigado e vamos aguardar a próxima. Obrigada, candidato. Pela ordem, se apresenta agora o representante do candidato Bira Coroa, Fábio. A plataforma do auxílio mandato do deputado Bira. O deputado Bira, aqui no município de Chu, eu posso aqui dizer com toda clareza e firmeza que hoje é o deputado mais atuante do município. É o deputado que trabalha pelos menos favorecidos, trabalha pelo município, independente de lado político. Nós trouxemos para o município emendas impositivas. O que é uma emenda impositiva? É uma emenda que sai do recurso do deputado. Então, assim, eu acho importantíssimo esse debate para a gente esclarecer algumas coisas. E uma das coisas que tem que ser esclarecida é isso. O deputado tem que ter o compromisso e o comprometimento com o município. Não é vir aqui pedir o voto, que é muito fácil pedir o voto. Aquele rosto bonitinho, aquele abraço, aquele beijo na testa, mas depois some. É o que acontece com o nosso município aqui.
Então a gente tem que observar muito isso, pessoal. A importância do compromisso. Referente às BAs, o qual o candidato a deputado, o senhor Luciano, citou, já foi licitado. Essa foi uma das nossas demandas. O deputado Bira Coroa solicitou, entendeu, a indicação da reforma da BA 233 e da BA 411, aonde foi licitado em abril, se eu não me engano, dia 23 de abril, não me recordo direito. E, posteriormente, com certeza, será feita a manutenção dessas BAs, assim como também dessa BA aqui que liga o município de Exu a Riachão do Jacuípe. Então, a metodologia, como será o mandato caso seja eleito? Bira é aquele deputado do compromisso. Podem ter certeza que o deputado Bira Coroa vai continuar com o compromisso em toda a região, mas em específico aqui com o município de Exu, estou falando, porque nós estamos debatendo sobre o município de Exu. Então, nós vamos continuar o compromisso com vocês, porque o ideal é que tenha esse compromisso. Então, 1 minuto só tenho. Falar de Bira, eu ia falar a manhã toda aqui. Então, assim, referente a que foi citado por Luciano ali também, sobre os hospitais, sobre policlínica, o governo do PT foi o governo que mais fez pela saúde. Se eu não me engano, são 18 policlínicas, uma aqui do lado de Serrinha, entendeu? Para tentar desafogar essa situação também da regulação. Nós sabemos que a regulação é um problema nacional, não é só estadual, mas a gente tem que sim melhorar. Hospital, o governo do PT foi quem mais implantou hospitais na Bahia. Então a gente não pode pegar, diante dessas inverdades que falam por aí, a gente tem que ver a verdade, a real situação na nossa Bahia e do nosso Brasil. Então, é isso, né? Acabou o tempo, né? Obrigada, Fábio. E pela ordem se apresenta agora o candidato Calixto pelo PSOL. Bem, o segundo momento, né, metodologia do possível mandato. Bem, o que eu acho que a gente precisa fazer em um mandato popular? O primeiro mandato tem que ser um mandato popular aonde se tem a participação dos diversos segmentos da sociedade para poder fazer um bom mandato. A ideia nossa é a gente criar conselhos populares. Nesses conselhos populares irão discutir e debater quais as prioridades que as comunidades vão exigir que o mandato atue. Eu acho que esse é um dos principais, uma das nossas principais bandeiras. Criar os conselhos populares nos diversos locais aonde com certeza nós tivemos votação, e aí nas regiões da Bahia a gente criar os conselhos, incluir nesses conselhos todos os movimentos organizados que tiverem naquela região, para juntos a gente definir a linha de atuação no mandato na Câmara Federal. Por eu ser representante da classe trabalhadora, que já faço isso há mais de 30 anos, logicamente que as bandeiras prioritárias do nosso mandato vai ser a defesa intransigente da classe trabalhadora. A gente quer colocar como bandeira número 1, se a gente chega lá, a luta pela reforma, a luta pela anulação da reforma trabalhista, que é um dos pontos cruciais hoje na vida do trabalhador brasileiro. Uma outra bandeira de luta nossa que nós não abriremos mão, a revogação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência que acabou praticamente com o direito dos trabalhadores se aposentarem. É porque o pessoal não tá conseguindo ver a dimensão da perversidade dessa reforma. Não vai ter mais aposentadorias dos atuais trabalhadores, dos futuros trabalhadores, se essa reforma continuar do jeito que ela está. Então, uma das nossas bandeiras de luta é lutar pela revogação da reforma da Previdência. E não deixar, em hipótese alguma, a reforma administrativa que está no Congresso seguir
para aprovação. A reforma administrativa que está no Congresso não só acaba com a organização do serviço público, dos servidores públicos, mas também acaba com os serviços públicos essenciais para a população. Saúde, educação, assistência social, infraestrutura. Todos esses serviços, se a reforma administrativa que está lá no Congresso for aprovado do jeito que está, tchau e bênção. Nós não vamos ter mais saúde pública, nós não vamos ter mais educação pública, nós não vamos ter nada oferecido pelo poder público, porque o projeto da reforma administrativa, que é um projeto que é o projeto neoliberal que já vem sendo implantado há muito tempo, é cada vez mais diminuir os investimentos públicos no setor público. Então, bandeiras prioritárias do nosso mandato, revogação das reformas trabalhistas, previdência e não deixar continuar a reforma administrativa que está lá no Congresso Nacional. Obrigada, candidato. Agora, pela ordem, se apresenta Júlia, pelo PSB. Então, falaram dos carneiros aí, e eu preciso dizer que minha avó Júlia, que é de Riachão, também é carneiro, então eu estou aqui totalmente em casa, tá certo? Bom, em relação a como será o meu mandato, a primeira questão será transparente. O que o nosso país está precisando é de transparência dos atos administrativos. A corrupção é um mal que está matando a nossa população e lá fora existe uma grande parcela da população insatisfeita com isso. Carlos, quando começou aqui a apresentação, ele justamente explicou o que era política, né? Para a gente compreender a importância dela. Nós também precisamos entender quais são as competências dos deputados estaduais e federais também. E dentro dessa competência dos deputados federais de fiscalizar o bom uso do dinheiro público, a gente precisa lembrar que em 2020 e 2021, aquele índice que mede a corrupção do nosso país, nós testamos uma média. Estamos abaixo da média global de países com menos corrupção. Se as pessoas entrarem num site, né, que é um site que faz essa medição da corrupção em vários países do mundo, 180 países do mundo, vai constatar que o Brasil está ainda batendo significativamente nesse percentual alto de corrupção. Portanto, a corrupção não acabou, apesar de que esse governo federal que se elegeu com essa bandeira. E está aí prova, mais de 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, e isso é uma grande alerta de corrupção. Bem, dentro das minhas bandeiras, como eu disse anteriormente, eu defendo professores municipais. Então, quando a gente pensa de professor municipal, a gente pensa no piso nacional, a gente precisa lembrar também que atualmente nós temos uma categoria importantíssima, que é a enfermagem, lutando pelo piso salarial nacional também. Então, enquanto uma progressista, o que quer dizer uma progressista? Uma pessoa que entende que o Estado ele não pode ser mínimo ou máximo. O Estado tem que ser suficiente para seu povo. Se o povo demanda, precisa de políticas públicas, o Estado precisa ser presente. Então, hoje, essa categoria dos enfermeiros e das enfermeiras estão precisando muito da atenção dos políticos brasileiros. E aí eu digo o seguinte, que quando a gente ouve esse discurso, né, de que os enfermeiros, esse piso salarial vai refletir em grandes desempregos, né, que os hospitais particulares não vão conseguir bancar esse piso salarial, a gente precisa lembrar que essa bandeira também foi levantada lá em 2008, quando o piso nacional dos professores foi fixado. Então é balela, historinha para boi dormir, é possível sim honrar essa categoria tão importante. Portanto, enquanto progressista, reitero que nós precisamos de pessoas no Congresso Nacional que defendam as bandeiras dos trabalhadores. E eu sou uma dessas pessoas. Quando acaba o minuto, você abaixa até o papel, Aí eu fico aqui sem entender. Entendi. Eu observei aqui no âmbito federal as pautas desse movimento de vocês e
Para mim, todos esses compromissos fazem parte da minha pauta enquanto uma pessoa do campo progressista. Então, agricultura familiar é importante, defender os trabalhadores é importante e na próxima fala eu vou falar a respeito do precatório do antigo Fundef. Obrigada, candidata. Chamar pela ordem é o representante do Joséildo Ramos, pelo PT, o Xodã. Vou aqui dialogar, inclusive, com a proposta as propostas, né, que apresentaram aqui para a gente, porque a atuação do mandato de Joséildo, a atuação dialoga bastante com isso aqui, né? Então, em um determinado momento, eu vou dialogar com isso. Veja só, o mandato é participativo, nós temos uma construção, diversos sindicatos importantes de atuação, Luciano, de atuação a nível estadual e também tem atuação a nível nacional, estão conosco nesse debate, como o SINDAI, o Sindicato dos Petroleiros também, o Sindiquímica, enfim. Então, a construção, a base de apoio do mandato de Joséildo é justamente isso aqui que nós estamos vivendo nesse momento, né? Que são os trabalhadores organizados que apresentam as suas propostas e constroem o mandato com a gente. Então, basicamente, a plataforma do mandato, o que sustenta o mandato, são essas lutas dos trabalhadores. Mas o mandato definiu 3 diretrizes de atuação, que, digamos assim, que são as prioridades. Não são as únicas, mas são as prioridades. Que é o saneamento básico e sustentabilidade, é uma diretriz, que dialoga bastante com as propostas que o comitê apresentou aqui. Nós temos a defesa dos trabalhadores e da democracia como segundo eixo e a defesa da educação também como... esses são os 3 eixos principais de atuação. Não significa que os outros eixos trabalhem, mas para definir uma linha de uma plataforma de atuação, definimos como os 3 eixos prioritários. O saneamento básico e sustentabilidade... nós acompanhamos aí que, por exemplo, o plano de saneamento básico e resíduo sólido que está aqui na proposta, o governo federal, na época, quando o Joséildo foi prefeito, ele bebeu na fonte do saneamento básico, do plano de saneamento básico lá de Alagoinhas, o governo Lula, bebeu nessa fonte, serviu como referência para a implantação do plano de saneamento básico no país inteiro. Para fazer isso, por exemplo, Exu, talvez sozinho, ele não tem a condição de fazer, porque é um custo muito alto. Então, com isso, se construiu os consórcios públicos, e vocês estão vendo aí políticas que é resultado dos consórcios, como a policlínica. Se fosse só o município para trazer a policlínica, eu não conseguia, mas quando os municípios fazem consórcio, e unem forças para construir, o resultado é a política pública já. Então, nós temos... nesse campo do saneamento básico, essa luta do saneamento básico que a gente precisa refortalecer, resgatar os consórcios públicos para construir essa luta. Na luta da educação, nós estamos com a bandeira que certamente vai influenciar muito, que é a Universidade Federal do Nordeste da Bahia, né, que também é possível ter um campo ou a própria reitoria no nosso território. Na luta pelos trabalhadores, a defesa da Petrobras, a defesa dos trabalhadores. Então, nesses eixos que a gente dialoga, e essa é a plataforma de atuação do mandato de Joséildo. Obrigado. Obrigada, Xodã. E assim concluímos o segundo bloco desta roda de conversa, promovida pelo Comitê Popular de Luta entre os candidatos e candidatas a deputado federal e estadual apoiados em Exu nas eleições 2022. E esta roda de conversa continua sendo transmitida pela Rádio Independente FM, nossa rádio comunitária, e pelo Exu Notícia, através do Facebook. E também ficará gravada no YouTube. E vamos ao terceiro bloco da roda de conversa. Neste terceiro bloco, os candidatos e candidatas abordarão seus compromissos com as bandeiras de luta do Comitê Popular de Luta do município de Exu. Cada candidato ou candidata terá 3 minutos, faltando 1 minuto, subirá a plaquinha. Vamos ouvir agora quais são as bandeiras de luta do nosso Comitê Popular de Exu, e para isso
Convidamos nossos representantes das instituições. Primeiro, instalação do Hospital Regional no Cinzal, em Serrinha, de alta complexidade, por meio de consórcio público entre as prefeituras e o Estado da Bahia, com gestão nos módulos das policlínicas regionais. Segundo, tornar mais transparente os sistemas de regulação da rede pública de saúde aos cidadãos e cidadãs. Bom dia mais uma vez. Quero saudar a todos que estão presentes e aos que estão assistindo pelo Eixo Notícia e pela rádio comunitária. Implantação de um programa estadual de desenvolvimento rural com ênfase na agricultura familiar, potencializando as diversas cadeias produtivas, possibilitando, dentre outras ações, fortalecimento do capital humano e das organizações sociais locais e garantir o fortalecimento da política de assistência técnica e extensão rural, até ações coordenadas efetivas de melhoria das infraestruturas em recursos hídricos, familiares e coletivos e demais serviços públicos nas áreas rurais, com utilização das máquinas municipais do PAC e a elaboração de técnicas de estímulo à produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar. Bom dia a todos e a todas. Pavimentação asfáltica da BA 233, trecho Ixu-Riachão Jacuípe, licitação em andamento. E da BA 411, trecho Ixu, concessão do Coité. Fortalecimento do programa de manutenção e recuperação de via da Secretaria de Infraestrutura da Bahia, CEINFRA, visando a manutenção e permanência das rodovias estaduais no território do Cisal. Bom dia a todos e a todas. Aqui, nossa proposta. Garantir o apoio ao município na execução do Plano Simplificado de Saneamento Básico, elaborado pela Embasa. Garantir o apoio na conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico, priorizando a reciclagem e o resíduo sólido, valorizando os catadores. Instalação de usina de compostagem orgânica, aterro sanitário e produção de biogás em articulação com o consórcio público. Inserir no orçamento do Estado recurso para garantir apoio às organizações de catadores na fomentação da reciclagem ou beneficiamento do resíduo sólido. A Actamare, Associação de Catadores, com sede aqui em Ixu, passa por essa carência. Bom dia a todos e a todas. Elaborar e apoiar a implantação de projetos que vise regular e garantir a igualdade entre mulheres e homens, propondo diretrizes e mecanismos institucionais que oriundos da União, Estados e Municípios, ao cumprimento de igualdade substantivas no âmbito público e privado, promovendo a autonomia e o empoderamento das mulheres. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a presença de todos aqui. Apoiar o fortalecimento de programas e projetos de proteção à mulher que visem
o combate de todas as formas e preconceito de violência contra as mulheres. Bom dia a todos e todas, aos companheiros do Comitê de Luta, aos candidatos, a candidata Júlia, aos companheiros que estão aí na plateia e os que nos acompanham pelo Exu Notícias, no Facebook, e pela nossa rádio independente e também a nossa vereadora Celidalva. Correção salarial atendendo aos índices de inflação e ao piso nacional do magistério. Valorização profissional aos servidores efetivos da rede pública estadual, cumprindo integralmente os planos de carreira e remuneração. Esta é uma pauta especialmente dos servidores do magistério da rede estadual. Bom dia a todos e todas. A pauta 11ª fica com apoiar a implantação ou efetivação do Sistema Municipal de Cultura com o fortalecimento das políticas e valores dos mestres e mestras da cultura e dos grupos de expressões culturais mapeados em cada município. Fazer concurso observando as carências reais dos municípios, especialmente os menores e mais afetados dos grandes centros, evitando que haja excedentes em alguns lugares e carência gritante em outros. Agora as propostas no âmbito federal. Valorização dos profissionais de carreira do Serviço Público Municipal, com a implantação dos pisos salariais nacionais e garantia dos planos municipais de carreira e remuneração e perfil profissiográfico a todos os cargos da administração geral. Revisão do recurso valor aluno aos estados e municípios, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAE, visando o aumento de recurso e o fortalecimento do referido programa. Revigoramento e fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, viabilizando o funcionamento e reativação de grupos produtivos em Exu e no território do Cinzal. Então, mais uma vez, defesa permanente do Estado democrático e soberano, com fortalecimento dos serviços públicos, revogando as emendas constitucionais do teto de gastos e da reforma da Previdência, assim como as leis que estabelecem a reforma trabalhista, a entrega do pré-sal, a reforma do ensino médio, a terceirização ilimitada, a independência do Banco Central, a interdição das progressões na carreira conforme Lei Complementar 173/2020, dentre outras ações conforme cartilha anexa da Confetan, a exemplo de lutar pela segurança alimentar com prioridade à agricultura familiar, reconstrução dos programas e políticas sociais da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Mais uma vez, garantir que 100% dos recursos provenientes dos precatórios do antigo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, sejam destinados à educação, assim como, pelo menos, 60% seja direcionado para os profissionais do magistério. Como Márcia falou, mais uma vez, eu peço desculpa a vocês, que eu fui a primeira a falar e não dei bom dia a ninguém. Desculpa. Bom dia a todos e a todas. Então, eu quero falar sobre a
luta pela garantia de liberação, de organização e sustentabilidade das entidades sindical e sociedade civil, enfim, todos os movimentos. Garantia das condições dignas para o servidor público, dentre elas, o estabelecimento de diretrizes gerais de carreiras com valorização do salário base, o piso salarial para servidores municipais, estaduais e federais não inferior ao salário mínimo do DIEESE, aplicação imediata de todos os pisos salariais nacionais de carreiras do funcionalismo e garantir reajustes salariais com ganho real nos salários, conforme cartilha e anexo, que também vamos estar passando para todos os candidatos. Lutar por verdadeiras reformas para transformar o Brasil, dentre elas a realização de uma reforma tributária solidária para corrigir o desequilíbrio da tributação imposta aos cidadãos, adotando o sistema de imposto progressivo que, de fato, combata a desigualdade no país, começando pela taxação das grandes reformas, ver cartilhas em anexo. Compromisso com a transformação do Brasil, lutando contra a opressão, por mais direito e sustentabilidade contra o assédio e o preconceito. Convidar o representante do candidato Osni, pelo PT, o Sandro, para se apresentar. Lembrando que continua o tempo de 13 minutos e, faltando 1 minuto, subirá a placa. Vamos lá, vou tentar cumprir meu tempo rapidinho, porque eu sei que os candidatos aí têm outras agendas, e nós também estamos na correria. Basicamente, tem uma coisa que é importante dizer, que antes até de dizer o que é que tem de proposta e acatar as propostas colocadas pela coordenação, é importante dizer que algumas dessas propostas surgem a partir já da atuação do governo do Estado e do deputado Osni. Por exemplo, aqui nós tivemos, sabe, um investimento de R$80 mil no PAA. Né? Foi contemplada a entidade, através do PA entidade, uma articulação exclusiva do deputado Osni com o governo estadual. Uma outra ação importante também, e aí Fábio já comentou, tem também a luta do nosso companheiro Bira, que é a estrada ABA de Riachão para Exu. E aí tem uma ação que foi uma luta lá de Serrinha, que contempla também a comunidade de Exu, nos nossos limites aqui territoriais, que é a pavimentação lá do Mato Grosso até o Cachimbo. Cachimbo não, Nova Esperança, né? Que também já foi licitado, já está para fazer, que vai dar fluxo à rodovia aqui internamente nas comunidades. Então, essas ações das que eu me recordo aqui, da ação do deputado Osni, mas eu queria falar de algumas situações específicas da carta. Não tem como, é inviável, não dá tempo no tempo que a gente tem aqui de falar de todos os pontos. Então, sobre todos os pontos, a gente precisa analisar com mais detalhe para fazer o compromisso. Até para fazer um compromisso mais sincero e mais verdadeiro possível, certo? Mas alguns pontos, para mim, são muito preocupantes. O primeiro deles, meu tempo vai ser parado aí, vai, né? Que nem eu estou conseguindo. É lá fora ou é aqui dentro mesmo? É melhor ser não.
Ei, pronto, melhorou. Pensei, pronto, Bolsonaro mandou aqui alguma coisa para acabar a nossa reunião. Mas, gente, só complementar meu tempo, como é que vai ficar? Posso voltar? Me deu ok. Posso começar? Pronto, então voltando, além dessas ações que já são ações do deputado Osni, do governo do estado aqui no território, que acaba contemplando aqui a cidade de Exu, algumas específicas para Exu, outras para o território, o que eu estou falando talvez sirva para todos os candidatos. Não tem como ninguém fazer compromisso aqui com todas essas reivindicações se não fizer uma análise detalhada para que o compromisso seja verdadeiro. Qualquer um que chegar aqui depois de mim falar que se compromete com tudo, eu acho que vai estar sendo precipitado, né? Então estou logo dando um recado para meus companheiros aqui. E aí é importante dizer o seguinte, que algumas coisas precisam citar. A saúde na Bahia, assim como diversos estados do Brasil, é um problema sério a ser enfrentado. Quanto mais as pessoas se empobrecem, mais aumentam os problemas nas áreas sociais. Hoje nós temos 32 milhões de pessoas na linha da pobreza. Nós temos 107 milhões de pessoas na linha da insegurança alimentar. Então isso impacta diretamente em várias políticas sociais. E a saúde é uma delas. Nós sabemos, por exemplo, que a regulação é um problema grande a ser enfrentado, mas que já foi muito pior. Porque se hoje existe regulação e é um problema, e nós construímos 16 hospitais públicos na Bahia, né? Se hoje a regulação é um problema e nós tiramos vários exames de complexidade que eram feitos em Salvador e trouxemos para as policlínicas e construímos 26 policlínicas e vamos entregar, então já foi muito pior. É importante deixar bem claro isso, que já foi muito pior e nós estamos lutando para que a saúde não seja um problema tão grande, mas tende a ser quando você tem um governo federal que não tem nenhum tipo de atuação no campo da saúde, né? Olha os 4 cantos aí desse país e veja o que foi feito na Bahia, por exemplo, por intervenção do governo federal. Nada, zero. Então o que a gente tem que dizer é, a saúde é uma situação, um problema a ser enfrentado, mas se enfrenta com verdade. E por fim, só dizer que além da saúde, as rodovias que vocês colocam é uma necessidade urgente, todos nós precisamos atuar, mas é lamentável que realmente o deputado Alex não esteja aqui, nem tenha mandado representante, e o seu partido domine hoje a secretaria que cuida das rodovias no estado. Obrigado. Obrigada, Luciano. Desculpa. Sandro, pela ordem se apresenta agora o candidato Luciano, do Solidariedade. Bom, a nossa pauta agora é compromissos com as bandeiras de luta do Comitê Popular de Exu. Eu quero dizer que o nosso partido tem apenas 8 anos e que, assim como o PT nasceu da CUT, o Solidariedade nasceu da Força Sindical. Então, o nosso partido nasceu do movimento sindical. A nossa bandeira é a defesa do trabalhador, a nossa bandeira é a defesa do pequeno produtor, a defesa do homem do campo, a defesa da agricultura familiar. Portanto, eu, quando participei, tenho a honra de dizer que participei da construção desse partido há 10 anos atrás. O partido demorou mais de 2 anos para conseguir o seu registro no TSE. Então, o que me identificou, o que me fez a entrar nesse grupo de formar um novo partido no Brasil, foi justamente essas bandeiras que eu sempre defendi, como homem do campo que sou, como sertanejo que sou, como estudioso da região do Cisal. Eu sou formado em administração e fiz ênfase em agronegócio. E não dá para a gente admitir que apenas 4% do Cisal é aproveitado. E os 96% a gente não tem alternativa. E a gente vai ali num país vizinho como o México, e o México aproveita o Cisal para cosmético, o Cisal para tequila, o Cisal para ração animal, o Cisal para diversas outras coisas. E a gente aqui precisa de um centro de pesquisa e tecnologia para que estude e para que desenvolva alternativas para o Cisal. Outra coisa também
que a gente defende é o associativismo e o cooperativismo. E aqui eu quero parabenizar e dar um exemplo que é para a Bahia e é para o mundo, da APAEB. A APAEB é essa associação que existe lá na minha cidade e que tem aqui um apêndice da Associação de Valente, que é a Associação dos Pequenos Produtores e que é conhecida mundialmente. E eu faço questão de dizer e de levar por onde eu ando que a APAEB é uma instituição de pequenos produtores que começaram do nada e hoje é aquela estrutura que toda a Bahia conhece e o Brasil também. Já foi visitada por 2 presidentes da República no seu mandato. Então é um exemplo de luta, de associativismo e de cooperativismo, uma de minhas principais bandeiras nesse segmento. Obrigado. Obrigada, candidato. E, pela ordem, se apresenta o representante do candidato a deputado Bira Coroa, pelo PT, Fábio. Pessoal, está bem claro aqui, visível, né, o compromisso com o município. Estamos aqui, tratando aqui do Comitê Popular, onde apresentou a gente, para a gente ter um compromisso com o município. Concordo com a fala de Sandro, que a gente não tem como se comprometer com muitas das ações, mas também a gente precisa sim se comprometer com o município. Então temos sim que falar aqui algumas ações nossas quando eu falo é do deputados, para com o município. Entendeu? Então, assim, desculpa, deputado Luciano, mas assim, a gente tem que ver o compromisso com o município. A gente tem um compromisso com a Bahia, o deputado estadual tem um compromisso com a Bahia, mas é importantíssimo o compromisso com o município. Referente às pavimentações, eu já falei aqui, fui bem claro, que a gente vem buscando, entendeu? Ao longo do mandato do deputado Bira, as melhorias das vias, entendeu? A saúde, o Sandro falou ali que foi contemplado com R$90 mil, aqui 80 mil, o PAA, ótimo. Eu acho que é isso, o trabalho do deputado é esse, é contemplar o município. E na saúde agora, nós contemplamos o município de Exu com mais de R$500 mil. O deputado Bira, através da emenda, que nós colocamos um aparelho ultrassom, que era um sonho do município, juntamente com o kit odontológico, para atender toda a população do município. Então, assim, vamos lutar pelas estradas vicinais. Quando vocês falam aqui na defesa da mulher, é muito importante a defesa da mulher. O slogan de Bira é assim, numa luta pela igualdade. Então, a gente luta pela igualdade, sim. E vamos continuar nesse propósito. Quando falou da capoeira ali, meu querido amigo, da cultura, a gente luta pela cultura. Inclusive, nós colocamos, né, para se tornar, no calendário do Estado da Bahia, patrimônio histórico, que é essa festa de fevereiro que nós temos aqui, buscar recursos para que o nosso município seja visto, né, dessa forma lá fora, que é uma festa belíssima que nós temos em fevereiro. Então, o compromisso é isso, é um compromisso com o município, é o compromisso com os menos favorecidos, é o compromisso com as associações, as mulheres, é o compromisso com a cultura. Então é isso, nós vamos dialogar para saber o que a gente pode estar ajudando o município, entendeu? O município de Exu. Então, nós estamos à disposição sempre para dialogar com vocês. Obrigado. Obrigada, Fábio. E agora, pela ordem, se apresenta o candidato Calixto, pelo PSOL. Bem, eu queria dizer que as bandeiras de luta, né, as reivindicações do movimento organizado de Exu, ela faz parte, né, do processo que nós já estamos discutindo há décadas.
Essas reivindicações são frutos do trabalho que a gente faz durante todo esse período. Diversos encontros, diversas plenárias, diversas reuniões, e essas bandeiras de luta, com certeza, são as nossas bandeiras de luta, né? Essas reivindicações são as nossas reivindicações. Então, nós conseguindo chegar na Câmara Federal, será prioritariamente, porque isso já faz parte da nossa convivência. Todas essas reivindicações que está na pauta federal, a questão do funcionalismo, a questão das reformas para transformar o Brasil, as condições dignas para o servidor público, que é bandeira número 1 dos nossos sindicatos, né? A questão do Fundeb, a luta que nós estamos travando pelo pagamento dos precatórios do Fundeb, isso a gente já vem fazendo, e com certeza com o mandato a gente vai fortalecer mais ainda essa luta, né? O mandato de deputado federal, ele é o elo de ligação entre os movimentos sociais e o poder executivo, porque o mandato está ali para reivindicar, para fazer as leis, para atender às demandas do movimento organizado. E nosso mandato, com certeza, será um mandato que vai estar fazendo o que já faz hoje com os movimentos. Quando a gente é dirigente da Federação dos Municipais, quando nós estamos nas centrais sindicais, né, o sindicato, os movimentos organizados fazem parte desse processo. Então, são bandeiras de luta dos movimentos que o mandato vai colocar em discussão. Não vai ser invenção lá de Calixto, defender ou colocar projetos que o movimento não discute, que o movimento não paute como reivindicação. O nosso mandato vai ser a voz de vocês lá dentro. O que vocês defendem é o que nós defendemos. Por isso a importância de ter o nosso mandato. A questão, por exemplo, quando o pessoal colocam aqui, que a questão do Fundef, por exemplo, 60% das diferenças do Fundef para o pagamento dos professores e 100% para efetivo gasto com a educação. Nós estamos nessa luta, nessa batalha, já há mais de 10 anos. E todos os trâmites possíveis do Congresso Nacional já foram vencidos. E agora a discussão está onde? No STF. Né? Já definiu que o pessoal tem que pagar. E agora é TCU com prefeituras. E aí a gente vai fiscalizar isso aí. Por exemplo, os precatórios de CHU, por que é que não saíram ainda os precatórios de CHU? Questão de prefeitura com TCU. Porque no Congresso já foi definido e no STF também. Para a gente concluir, queria dizer que o nosso mandato vai estar a serviço dos movimentos organizados. Obrigada, candidato. Ok. Obrigado. E agora, pelo pessoal, quem responde agora é Júlia. Candidata Júlia. Ou, desculpa, pelo PSB. Bem, senhores, todas as pautas eu vou deixar ao final, vou falar apenas agora do precatório do antigo Fundef, tá certo? Desde o início, em 2015, quando o município de Bom Jesus da Lapa recebeu esse dinheiro, eu fui uma das primeiras advogadas a trabalhar em cima desse processo, defendendo os professores de Bom Jesus da Lapa. E desde aquele momento eu disse, essa está sendo uma pauta política e não uma pauta legalista. Porque se fosse uma pauta legalista, dúvida nenhuma haveria. Porque a Constituição Federal, desde sempre rezou, desde sempre defendeu, que no mínimo 60% desse recurso deveria ser para a remuneração dos profissionais do magistério e 40% para a manutenção da educação. Infelizmente, a Bahia teve um prefeito lá em Bom Jesus da Lapa, um verdadeiro corrupto, que convenceu, enquanto presidente da UPB, convenceu que esse recurso era um recurso livre, que deveria se usar, inclusive, para asfaltar
asfaltar estradas e construir praças de igrejas. A gente lutava desde o início que aquele dinheiro era dos professores, deveria ser pago. Ele argumentava que tinha uma decisão do tribunal que dizia que o recurso era livre. O recurso era a conta que era livre, constava no acórdão. O dinheiro não era livre, o dinheiro era vinculado à educação. Acontece que toda essa celeuma já acabou, não há mais dúvida. O dinheiro, segundo a emenda constitucional 114, é para pagamento dos professores. Uma vitória para a categoria que lutou bastante. Porém, infelizmente, a emenda constitucional só está resguardando efetivamente aqueles professores em que os municípios não torraram o dinheiro. Portanto, como no caso do Ixu, que o recurso ainda não entrou, ajoelhem e agradeça a Deus a isso, a essa demora, porque vocês estão resguardados, o dinheiro lhes pertence. Para os municípios que os prefeitos, infelizmente, utilizaram o dinheiro, porque é o seguinte, meus amigos, é muito mais fácil corromper o dinheiro para manutenção, porque é possível fazer superfaturamento das obras e serviços, do que fazer corrupção em cima de salário de professores, porque o conta-cheque está lá, ele não tem como lhe pagar e pedir o dinheiro de volta. Então, acabou essa celeuma, tudo bem. Qual é a tese que eu defendo agora? Em relação aos municípios, aqui tem 1 minuto e 30 para mim, para aqueles municípios que não receberam, que receberam dinheiro e estão bloqueados, ou para os que não receberam ainda, que é o caso de Serra Dourada. Eu tive uma audiência semana passada e pela primeira vez o Ministério Público Federal, pela primeira vez desde 2015, se posicionou favorável à categoria e disse para mim, em audiência, que se houvesse um acordo, que ele selaria esse acordo entre a gestão e os professores municipais. Aquilo foi uma grande conquista. Infelizmente, o prefeito, por meio dos procuradores, disse que não ia fazer acordo. Mas é uma grande conquista, uma grande vitória. E a tese que eu defendo para aqueles municípios que os prefeitos já gastaram dinheiro é o seguinte: a isonomia é um princípio constitucional. Os professores não podem pagar o pato por um poder judiciário lento e muito menos por notas de TCU e de TCM que entendia que o dinheiro é para manutenção. O dinheiro sempre foi subvinculado à remuneração dos professores do magistério e assim deve acontecer. Portanto, há clareza, não há dúvida, agora é lutar pela isonomia. Quem recebeu, tudo bem. Quem não recebeu, lute pela igualdade. Obrigada, candidata Júlia, corrigindo pelo PSB. E agora quem responde é o representante do candidato Joseildo Ramos, pelo PT, Xodã. Desafio fazer uma síntese aqui, viu, dessas propostas. Veja só, vou começar dizendo o seguinte: nós defendemos a regulação. Ponto. Por que isso? Porque a regulação talvez seja uma questão de informação, né? A regulação eliminou vícios. Se tem deputado aí fazendo carreira dizendo que consegue consulta, pode ter certeza que não é verdade. Porque a regulação quebrou vícios. Pode ainda não estar no ritmo que nós desejamos, mas não tem uma indicação de deputado como outra hora era em governos anteriores. A regulação tem um trâmite, um processo natural para acontecer. Se tem problemas de lentidão, aí também é um problema de hospitais, de estruturas de atendimento de saúde, historicamente, que não foram construídas, que somos carentes. E o governo do PT, na Bahia, construiu dezenas de novos hospitais. Com isso, o termo que o comitê utilizou aqui foi compromisso. Não está se falando em promessas aqui, não está se falando nenhum tipo de promessa, mas compromisso. Nós, com certeza, temos o compromisso de defender o hospital territorial, regional, não sei qual o termo que vai ser usado, porque isso, de fato, ajuda também a resolver o problema da regulação. Esse é um dos primeiros compromissos. Segundo, a gente fortalece o compromisso quando a gente diz, e Sandro disse muito bem, que a gente diz o que fez para fortalecer o nosso compromisso com o que vem para fazer. Então, uma das lutas nossas, na educação, por exemplo, o IF baiano, que muitos estudantes daqui de Ixu estudam lá, foi uma luta do então prefeito Osni e do deputado federal, então deputado estadual Joseildo Ramos.
A luta pela UFNB é um compromisso que nós podemos assumir aqui tranquilamente, porque já estamos na luta há mais de 10 anos, e aumenta a nossa perspectiva de trazer uma Universidade Federal do Nordeste da Bahia aqui para o nosso território, com campus ou até mesmo com a reitoria. Então, é um compromisso que nós estamos celebrando, porque nós estamos já nessa luta. Nós votamos a favor e lutamos pelo piso salarial do enfermeiro e diversas categorias, e já estamos dialogando com algumas categorias, por exemplo, aqueles profissionais de apoio da educação, como a merendeira, como o vigilante, o porteiro, que nós estamos dialogando para defender. É claro que isso é um processo gradativo e às vezes demorado, mas defender também o piso salarial para essa categoria. Então, já conversando com alguns representantes para a gente também fazer essa defesa. Sobre o saneamento básico, lembra, quem é do movimento sabe a importância dos conselhos de desenvolvimento territoriais, que foram esses conselhos, os movimentos populares, associações, os sindicatos, que elaboraram essas políticas, o plano de desenvolvimento territorial, e que deles surgiu muitas alternativas, muitas políticas públicas. Infelizmente, com esse governo, os conselhos estão desarticulados. Os consórcios foram praticamente eliminados. Os municípios como Ixu e diversos outros municípios não têm condições de fazer sozinhos determinadas políticas públicas, porque são muito dispendiosas, têm muito custo. E nós vamos lutar para reestruturar, reorganizar, refortalecer os consórcios, para aí sim fazer os planos de saneamento básico, o plano de resíduos sólidos, e dar apoio aos municípios como Ixu, para construir toda essa política de saneamento básico tão importante para a vida. Obrigado. Obrigada. Ainda continuamos com a transmissão do Ixu no... Rádio Independente, nossa rádio comunitária, o Ixu Notícias pelo Facebook, e também ficará disponível no YouTube. Chegamos ao quarto e último bloco da nossa roda de conversa. Nesse quarto bloco, os candidatos e candidatas farão suas considerações finais. Cada candidato ou candidata terá 2 minutos. Todos concordam? Então, 2 é muito rápido, como acordo. Todos concordam de 3 minutos. Pronto. Então, 3 minutos concedidos. E lembrando também que a plaquinha continua no 2º minuto. Das pautas que vão ser encaminhadas pelo e-mail. Lembrando aqui, pessoal, vocês candidatos, senhores e senhora, sobre as pautas das entidades, segue em anexo a cartilha de plataforma elaborada pela Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, COFETAM, CUT, e um elenco de reivindicações dos profissionais que atuam na rede estadual de ensino em nosso município. E agora vamos às considerações finais, né? Mas antes, vamos ouvir as considerações finais do nosso comitê, que serão apresentados por Adailton Conceição, do Sintrap. Bom, quero, em nome do Comitê Popular de Luta do município de Ixu, não sou candidato não, viu? Deveria ser. Quero agradecer enormemente a colaboração de todos e todas, e desde já também pedir desculpa por alguns transtornos, né, principalmente aos candidatos, representantes de candidatos, pelo esforço, né, e a gente pede desculpa por qualquer situação que vocês não se sentiram aqui, né, confortáveis, viu? A gente fez muito esforço para tentar fazer aqui, apesar de ser uma atividade simples, mas o melhor possível, mas nem tudo sai como às vezes a gente pretende, né? Bom, então, nós já entendemos que esse é um momento muito importante para a nossa cidadania. A gente está muito acostumado nesse período eleitoral com a banalidade, com o oba-oba, candidato sem proposição, às vezes fica atacando os outros. E quando a gente vê um candidato falando do outro, só atacando, né?
sem proposição nenhuma para a sociedade, é prova de que não sabe o que quer, é prova que não tem compromisso efetivo, né, com a sociedade. Isso, para mim, está mais do que claro, né, na política. Quando eu vejo alguém só atacando, é porque realmente não tem o que falar de propositivo. E nós do comitê, aqui, comitê este, né, que agrega aqui as diversas organizações, conforme já nos apresentamos no início, a nossa intenção é fazer diferente, né? É tentar investir em formação política, formação, né, da nossa participação cidadã nesse processo eleitoral, que a gente se prepare melhor para dar um voto, né, com mais maturidade, amadurecendo bem a nossa decisão, porque é o momento da grande decisão, né? O país, o Estado, né, agora está nas nossas mãos, ou seja, o país, o Estado que nós queremos passa pelo nosso voto. Esse encontro, né, é um encontro só com representantes ao parlamento, né, pretendentes ao parlamento. Não temos aqui ninguém né, de chapa majoritária, mas é muito importante o parlamento, né, no processo eleitoral, porque é lá onde se decide tudo. Entendeu? Às vezes a gente fica muito focado na figura, né, do executivo. Às vezes agora só se fala, né, em quem está lá, né, como candidato a presidente, a governador, e a gente pouco fala do parlamento, né, de quem está disputando uma vaga no parlamento, e o quanto é importante. Eu vejo, gente, a alienação é tão forte. Eu quero aqui, não quero atingir jamais a ninguém diretamente, mas a gente vê que existe às vezes candidatos, candidatas ou representantes que fazem uma campanha, sabe, assim, de alienação. Quando, por exemplo, se pega muito em coisas tão pequenas, por exemplo, a gente sabe que ela está instituída, as emendas parlamentares, né, impositivas. É importante, os parlamentares têm isso e pode sim estar, né, porém, às vezes a gente se deixa muito levar por uma outra coisinha qualquer. Às vezes tem determinados parlamentares que às vezes indicam uma obra, por exemplo, de calçamento para uma cidade. E faz aquela maior propaganda como se estivesse formando, né, transformando, né, toda a nossa realidade. E às vezes a gente se empolga, não, lembrou da gente, eu trouxe aqui umas pedrinhas de calçamento, vamos votar, entende? Aí faz aquela maior coisa, aquela maior campanha, aquela maior farra eleitoral, para se conseguir os votos da população, porque às vezes indicou uma emenda ali para calçamento, por exemplo, ou outra obra qualquer. Não estou aqui desqualificando obra nenhuma. Olha o que eu estou falando, precisamos muito de pavimentação, precisamos muito de praças, precisamos muito de quadras de esporte, precisamos de tudo. Mas não nos esqueçamos que a maior importância do voto é saber de que lado cada candidato está na hora das grandes decisões. Porque não adianta, por exemplo, eu enviar para cá uma emenda que vai garantir a pavimentação de uma rua e eu votar a favor de reformas que vão prejudicar toda a classe trabalhadora. Não é? Que vai prejudicar toda a população mais carente do país. Eu peço desculpa se algum candidato aqui discorda disso, mas nós, no Movimentos Sociais, não poderemos ter outra fala a não ser essa, né, da defesa dos menos favorecidos na sociedade, as pessoas que não têm voz nem vez. A gente sempre espera parlamentares com esse compromisso, na hora das grandes decisões. Tudo isso que nós apresentamos aqui está tramitando nas casas legislativas, e nós esperamos, né, de qualquer um ou uma de vocês, que estando lá, nos representem com essas reivindicações que apresentamos para os senhores e senhora. Então, para não me alongar muito, né, mais uma vez dizer, e gosto muito de também aproveitar esses momentos para a gente estar esclarecendo algumas coisas